Então, bom, vamos relembrar, né, então, o que é o conceito, o que significa um conjunto ser numerável, né? Ou contável, né? Às vezes tem outras determinações. Então, bom, para entender o que é um conjunto enumerável, primeiro eu preciso saber o que é um conjunto finito. Então, conjunto finito, ou ele é vazio, né? Então, ou é vazio, ou existe um número que é natural não nulo e uma objeção. Eu vou colocar aqui só A é um conjunto finito, porque eu vou precisar falar da objeção, né? Falar onde que ela chega. É uma objeção F do conjunto. Aqui eu estou considerando. Eu vou colocar o zero. Tá? 0, 1, 2, N. Em A. Tá? Então lembra quando a gente coloca lá x1 conjunto, tá? x1, x2, x3. Então, bom, aqui eu estou associando ele ser finito, né? Se ele tem uma quantidade finita de índices. Tá? Isso para mim que o conjunto ele vai ser finito. Tem uma quantidade finita de elementos aqui. Aí cada um desses elementos eu consigo estabelecer, né, uma objeção entre esse conjunto, os elementos desse conjunto, e uma quantidade finita aqui de elementos dos naturais. Tá? Bom, e aí para ele ser numerável, ou ele é finito, então A é enumerável. Se A é finito, ou se existe uma bijeção dos naturais em A. Uma bijeção F dos naturais em A. Bom, aí, claro, a gente tem, né, os principais conjuntos enumeráveis. Não vou provar. Mas, por exemplo, a gente tem com os naturais, né, esse aqui é enumerável, porque eu construo a objeção dele nele mesmo, né, a identidade. Os inteiros é enumerável. Como que a gente faz nos inteiros? Então, eu posso definir, por exemplo, aqui, ó, f dos naturais em z, que a gente pega, faz o seguinte, ó, a f de n ela é igual a... Deixa eu pensar aqui, peraí. Vamos pensar os pares. Os pares eu vou mandar nos inteiros, né? O zero vai no zero. Estou pensando aqui o zero, tá? Deixa o zero no natural, não vai fazer muita diferença. Senão é só transladar a função. Mas, por exemplo, aqui, se o natural for par, eu vou levar ele em n sobre 2. N é par. Então aqui eu vou gerar todos os... Né, se o n for zero, eu gero zero. Se o n for par, eu gero todos os inteiros positivos. Porque o n igual a 2 vai gerar o 1, n igual a 3, o 4 vai gerar o 2, igual a 6 vai gerar o 3 e assim sucessivamente. E aqui ele vai ser o quê? Se ele for ímpar, ele vai ser a n menos n mais 1, o menos é fora aqui, sobre 2. Menos se o n é ímpar. Tá? Bom, aí, por exemplo, n igual a 1. N igual a 1, eu tenho 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, com menos, menos 1. N igual a 3. 3 mais 1, 4. Dividido por 2
dá 2 menos 2. N igual a 5, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3, menos 3. Então, observe que eu gero todos os inteiros aqui com essa função. E essa função, ela é uma abjeção, tá? Então, a gente acaba mostrando, né, que o z é enumerável usando essa abjeção aqui. Né, os naturais é a identidade. O que mais que a gente tem? A gente mostra que o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Enumeráveis é enumerável. Tá? Tem mais alguns resultados que a gente fala de enumerabilidade, que aí a gente consegue provar, né, que o Q racionais ele é o conjunto da forma A sobre B, tal que B não nulo. Ou A e B são inteiros, né? E B não nulo. Conjunto dos números racionais, né? A e B são inteiros. E B não nulo. Isso aqui é enumerável, tá? Aí tem outros resultados, né? Todo subconjunto de um conjunto enumerável, enumerável. Tem diversos outros teoremas, né, envolvendo conjuntos enumeráveis, tá? Mas basicamente, com esse produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável, a gente consegue provar isso aqui, ó, né? Porque a gente pode definir, por exemplo, aqui, ó, só vou ter um problema. A gente não vai conseguir definir a abjeção diretamente. A gente vai definir, ó, por exemplo, G dos naturais. Vou pensar aqui não nulos, tá? Cartesiano Z. Em que? Né, que eu pego aqui um par ordenado, vou pegar aqui, ó, AB, né, a G de AB, ela é igual a B sobre A. Ali eu coloquei A sobre B, né, mas aqui vai ter que ser B sobre A, porque o B que é inteiro. E o A natural, não nulo. Então, desse formato aqui eu gero todos os racionais. Ah, e por que não é abjeção? Porque ela não é sobrejetora, né? Por exemplo, eu posso escrever o 2 como sendo 4 sobre 2 também, ou 2 sobre 1, 8 sobre 4. Então, isso aqui não é bijetora, tá? Mas ela é sobrejetora. E aí a gente mostra que se ela é sobrejetora, toda aplicação do conjunto enumerável sobrejetor, o contradomínio é enumerável, tá? Então, mas como eu falei, tem alguns resultados, né, de enumerabilidade que eu só estou lembrando, tá? Mas aqui é como que prova, né, que os racionais é enumerável, porém eu preciso de um resultado, não basta o produto cartesiano. O produto cartesiano eu garanto que esse é enumerável, mas essa aplicação que tem que, se ela for sobrejetora, esse aqui é enumerável, tá? Então, aqui é mais para a gente conhecer, né, os reais não enumerável, né? E porque a gente mostra, né, que depois que qualquer intervalo, que os reais não enumerável, a gente supõe por absurdo que ele seja, né, e chega a uma contradição, tá? Mas a gente prova também que qualquer intervalo ele possui números racionais e irracionais pelo fato dos reais ser não enumerável. Tá? Bom, aqui é mais, como eu falei, né, essa questão de numerabilidade é só, não é nem a questão de falar, ah, não, eu estou definindo enumerabilidade, é mais para a gente saber quais são os conjuntos que são mais conhecidos, né, que a gente usa, que são enumeráveis, né? Então, naturais, inteiros, racionais aqui, basicamente o que a gente usa. Tá? Bom, para finalizar aqui, vamos começar só para a gente entender um pouquinho. Né? Definir o que é um espaço métrico. Tá? Então, aquela parte ali, sim, são coisas que vocês já viram, mas vocês não viram tudo. Mas agora sim, a gente vai entrar na ideia do que é um espaço métrico, né? Como que a gente define, né? Bom, ele de uma forma abstrata, ele vai
generalizar a noção de distância. Vamos entender isso. Tá? Vamos tentar entender isso. Ó, vamos lembrar o que acontece no plano. Então, vou por aqui, eu tenho 2 pontos no plano. Né, os elementos do plano são pontos. Eu estou pondo plano ordenado, mas nem precisaria. Né? Para eu poder calcular, eu preciso do plano ser ordenado. Coordenado, né? Ó, vou colocar aqui, x1, y1. Então, aqui eu tenho um ponto, vou chamar de P. E digamos que eu tenho agora aqui um ponto Q de coordenadas x2, y2. Bom, o que é a métrica usual que a gente fala, né? Calcula a distância de P até Q aqui, né? É o comprimento desse segmento de reta, que une os pontos P e Q. Bom, nosso objetivo não é definir esse comprimento aqui, não. Tá? Nosso objetivo é entender, bom, essa função que, dado 2 pontos, P e Q, ela vai associar, então essa função aqui, ela vai associar um número real positivo, ou não negativo, né? Vou chamar aqui, vai associar um número, sei lá, alfa, pertencente aos reais não negativos. Pode ser 0. Quais são as propriedades que essa função ela tem? Né? Então, no fundo, a gente não está querendo saber, né, só de uma função, mas essa função básica que a gente pega. Bom, se eu calcular a distância desse ponto até esse, claro que é esse comprimento de reta, né? Mas, bom, depende da forma que eu for definir essa distância. Mas ela tem algumas propriedades. Bom, o que acontece? Quais são essas propriedades que eu quero ressaltar? Bom, quando que a distância entre 2 pontos vai ser 0? Né? Isso aqui é igual a 0, C somente C é igual a Q. Para essa distância que a gente trabalha aqui. Então, ela satisfaz isso. Para a distância entre esses 2 pontos aqui ser 0, o P tem que ser igual a Q. E se P é igual a Q, essa distância é 0. O que mais que a gente tem? Tanto faz eu calcular a distância de P até Q ou de Q até P, é a mesma. Né? Ou seja, a gente tem aqui que a distância de P até Q é a mesma que a distância de Q até P. Então, a gente tem essa propriedade também, né, nessa distância aqui no plano que é usual para a gente. Inclusive, depois, claro, isso aqui vai definir uma distância, tá? Vai definir uma métrica. A gente tem um espaço métrico com essa distância aqui, que é a distância euclidiana. Mas depois a gente vai definir certinho. Mas observe que essas propriedades aqui, elas vão permitir a gente definir outras métricas, tá? Não só essa euclidiana. Deixa eu pegar aqui um outro ponto. A terceira propriedade, ela envolve o seguinte, ó, se eu pegar um outro ponto aqui, ó, R, no plano, qual a relação que eu tenho entre a distância de P até Q e as distâncias né, de P até R e de R até Q? Né? Bom, é claro que se o P tiver no segmento PQ, no segmento de reta, aí eu tenho igualdade, né? A distância de P até R mais a distância de R até Q é igual à distância de P até Q. Porém, se ele não tiver nesse segmento, né? Ou se ele tiver... se não tiver no segmento, ele pode estar ou não na reta, né? Mas se ele não tiver no segmento... Bom, vamos só pensar primeiro quando ele não está na reta nesse caso. Bom, aqui a distância de P até R é um lado do triângulo, e a distância de R até P é o outro lado do triângulo. Então, a soma de dois lados é sempre maior que o terceiro. Mesmo se ele tivesse para cá, ó, que aí a distância de Q até R já seria maior que a distância de Q até P. Então, a terceira propriedade que ele satisfaz é o que a gente chama que é desigualdade triangular. Ó, a distância de P
até Q, ela é menor ou igual que a distância de P até R mais a distância de R até P. Essa aqui é a desigualdade triangular. Não é à toa o nome, né? Desigualdade do triângulo. Tá? Mas então, essa função aqui, ó, né, que associa, dado dois pontos, associa um número real não negativo, ela satisfaz essas três propriedades. D de P até Q igual a zero, D de P até Q igual a D de Q até P, e a desigualdade triangular. Tá? Então, o que vai caracterizar para a gente uma métrica é uma função de um determinado conjunto não vazio, em R+, que satisfaz essas três propriedades aqui. Tá? Então, vamos definir. Deu para entender? Então, ela não vem do nada, né? Ela é motivada, né, de uma distância. Aqui eu coloquei no plano, que é até mais fácil de enxergar, né? Mas ela é motivada por uma ideia de distância mesmo que eu tenho no plano. Então, no plano a gente... Evandro, Oi? não é RQ ali? PR? RQ, obrigado, isso mesmo, RQ. Tá. Perfeito. Eu falei lá e não escrevi errado, né? Perfeito, obrigado. Tô RQ. pensando, será que eu tô louca? Não, é a desigualdade do triângulo mesmo, isso. A soma do lado, né? PR, mas a Uhum. distância de RQ é maior do que a do terceiro lado. Isso, obrigado. Perfeito, tá? Então, assim, a ideia, né, como surgiu para generalizar para espaço métrico, ela não é uma ideia que surge do nada, né? Surge de observar essas três propriedades aqui que tem a distância, né, na reta, no plano, no espaço. A distância euclidiana, né? Depois a gente vai mostrar que realmente, né, a métrica aqui, como a gente define lá, ela, né, a métrica euclidiana, realmente é uma métrica. Tá? Então, a gente usa o termo métrica, tá? Não usa o termo distância, não. Eu falei que a métrica ela vem generalizar a noção de distância, tá? Mas a gente não fala distância, a gente fala métrica. Tá? Então, bom, a primeira coisa que a gente vai definir é o que é uma métrica num conjunto, tá? Então, ó, bom, eu preciso de um conjunto primeiro, né? Então, seja M aqui um subconjunto, um conjunto qualquer aí não vazio. Então, uma função, tá? D de M cartesiano M em... Aqui eu posso definir, tem livro que define R+, tem livro que define R, tá? Não tem problema não, tá? Eu vou colocar aqui em R+, mas tanto faz. Né? Não pode ser coisa menor que R+, né? Mas pode ser maior, pode ser os reais todos. Porque ela não vai ser sobrejetora independente, né? Pelo menos algumas métricas não. Tá? É isso aqui. Onde... Então, você tem aqui que o D, ele pega aqui, eu pego um par ordenado XY, eu vou até colocar aqui, eu já vou colocar, não, vamos colocar como definição mesmo, né? Onde você pega aqui um par ordenado, onde par ordenado aqui é XY, pertencente a M cartesiano M, e associa, né, um D de, onde, ou melhor, né? Vamos colocar assim, ó, para cada parzinho aqui ordenado XY M cartesiano M, associa um número real não negativo, né? A gente costuma escrever D
de xy. Então, esse aqui é o número real que satisfaz as seguintes propriedades. Então, essas três que a gente colocou ali em cima. As seguintes propriedades. Então, vamos elencar aqui as três propriedades, né? Então, ó, o que ela tem que satisfazer, né? Quaisquer que sejam x, y e z pertencentes a M, a gente tem, eu vou colocar a propriedade M1 de métrica, né? Que D de xy é igual a zero, se e somente se x igual a y. Ou seja, a métrica, né? Se ela fala da distância de um ponto até ele mesmo é zero, e se a distância entre esses dois pontos é zero, é porque você está no mesmo ponto. Né? A propriedade M2, né, tanto faz eu calcular D de xy ou D de yx, é a mesma coisa. Né? Aqui, qual que é a diferença? A diferença é porque você está tomando aqui um par ordenado, então não é a mesma coisa eu pegar o par ordenado. Por exemplo, vamos pensar que fosse R aqui R também. Se pegasse o par ordenado 1, 2, não é a mesma coisa que o par ordenado 2, 1. Então, é nesse sentido, não é a mesma coisa. Tá? E M3, D de xy, ele é menor ou igual que D de xz mais D de zy. É por isso que é a desigualdade triangular. Então, uma métrica é uma função de m cartesiano m, onde cada par ordenado aqui de m cartesiano m, ou cada par de elementos aqui de m, ele associa um número real não negativo, que eu chamo d de xy, que satisfaz essas três propriedades, né? d de xy é zero, se somente se x igual a y, d de xy é igual a d de yx, e a desigualdade triangular. D de xy é sempre menor ou igual que d de xz mais d de yz. Então, isso é uma métrica. Tá? Se eu pensar aqui, ó, o conjunto. Agora, eu pensar o conjunto M. A gente escreve assim, o conjunto M munido da métrica D, que é chamado de espaço métrico. Tá? Então, a gente indica dessa forma aqui. Conjunto D, que é... Vou ter que colocar aqui entre parênteses para ler isso, tá? Isso aqui é o conjunto. Na verdade, aquilo ali que seria entre parênteses, né? Conjunto D, M, perdão, munido de uma métrica D, é o conjunto, vou colocar entre parênteses aqui, tá? Conjunto M é chamado de espaço métrico. Tá? Bom, então, quando eu falo espaço métrico, eu tenho que falar, tô falando do conjunto, mas também estou falando da métrica. Se eu mudei a métrica, eu mudei o espaço métrico, tá? E é interessante, eu vou falar aqui um exemplo só, aí a gente finaliza a aula de hoje, que é a métrica discreta. Essa métrica aqui, a gente consegue definir ela em qualquer conjunto. Pode ser conjunto de qualquer coisa. Né? Conjunto de bala, qualquer coisa. Pensa num conjunto. Sei. Não precisa ser coisa, objeto, pode ser o que for, a gente consegue definir uma métrica nele. Tá? É a chamada métrica 01.
0, 1. Como que a gente... Só pegar um conjunto aqui não vazio, ó. Ou seja, x, um conjunto aqui não vazio. Né? Então, quem é essa métrica aqui? Ó? Defina. D de x cartesiano x. Então, vou pegar aqui dois elementos em x. Se R mais. Tá o quê? Agora, eu vou dizer o que essa função vai fazer. D de xy, ela é igual a 0, se x for igual a y, e d de xy, ela é igual a 1, se x for diferente de y. Então, isso aí é uma métrica. Observe que x pode ser qualquer coisa. Ó. XD é um espaço métrico. Interessante, né? Qualquer coisa, o x não... Eu preciso saber comparar dois elementos, se eles são iguais ou se eles são diferentes. Por que isso aí é um espaço métrico, né? Essa aqui é a métrica discreta, né? Pra gente ela não é muito útil, porque os conjuntos que a gente define, ou dá só o próprio ponto, ou dá o espaço todo. Então, a gente fala não tem uma família de subconjuntos definida pela métrica. Já eu explico o que é isso, mas vamos provar que isso aqui é espaço métrico. Primeiro, ó. Bom, d de xy é 0. Se somente cx igual a y. Bom, a ida aqui, ó, a ida não, a volta. Vamos pensar qual que é mais fácil. Vamos fazer mais fácil primeiro. Bom, a volta é por definição da métrica, né? Por definição dessa função, que ela fala d de xy é 0 se x for y. Então, se o x for igual a y, por definição, d de xy é 0. Por outro lado, agora, se né, d de xy é igual a 0, então, melhor, vamos pensar aqui, ó. Bom, eu quero chegar numa contradição, né? Ó, vamos pensar aqui, então, suponha d de xy igual a 0. Não, isso aqui é a hipótese, né? A hipótese. Bom, aqui é a volta, tá? Qual que foi aí? Desculpa, aqui é a ida, né? Qual que foi a volta? Se isso acontece, isso é 0. Isso aqui é por definição. Agora, a ida. A ida, a hipótese é que é hipótese. D de xy é 0. Então, ó, suponha, por absurdo, bom, o que pode acontecer? Ou x é igual a y, ou x é diferente de y. Acho que eu nem preciso colocar, suponha por absurdo, vamos colocar aqui, ó. Porque vai ter que acontecer uma dessas duas coisas. Ou x é igual a y, ou x é diferente de y. Se o x, se não puder acontecer x diferente de y, então ele vai ter que ser igual. Tá? Ó, se x for diferente de y, bom, por definição, significa o quê? D de xy igual a 1. Bom, mas d de xy é 0. Então, x igual a y. Por hipótese, d de xy é 0. Então, isso vai implicar que x é igual a y. Tá vendo? Não tem nem muito o que provar aqui. Porque é aquilo. Né? D de xy é 0. Bom, mas se eu pego dois pontos quaisquer lá, o que pode acontecer? Ou eles são diferentes ou eles são iguais. O que a gente mostrou? Que eles não podem ser diferentes. Se eu pego dois pontos xy com d de xy é 0, eles não podem ser diferentes. Porque se eles forem diferentes, a d de xy dá 1 e não dá 0. Então,
Bom, se isso aqui for zero, obrigatoriamente eles têm que ser iguais. Tá? Isso aqui é a M1, né? Vamos denotar aqui. Ó. A M2, né? O que a gente tem? Que D, a gente tem que mostrar, né? Que D de XY é igual a D de YX. Bom, a gente quebra isso aqui em duas situações. Ó. Se x for igual a y, D de xy é zero. Isso aqui também é D de yx, porque eles são iguais. Dois pontos são iguais, o D é zero. Se o x for diferente de y, então o que acontece? Bom, se x é diferente de y, D de xy é 1. Aqui é igual a 1. Mas se x é diferente de y é diferente de x. Só estou invertendo. Isso implica que D de yx é 1. Bom, essas coisas são iguais. 1 é igual a 1. Isso implica que D de xy é igual a D de yx. Tá vendo? Ela é bem simples de provar, né? E a última aqui, a desigualdade triangular, vamos pegar aqui, ó. Seja x, y e z pertencentes, deixa eu ver como que eu chamei, esse conjunto x. Conjunto x aqui. Bom, aí a gente tem que quebrar nos casos, né? O que a gente pode ter? X igual a y igual a z. A gente tem x igual a y diferente de z. Aí, né? X diferente de y e x diferente de z. O que mais que a gente tem? Bom, aqui na verdade, você tem, no fundo, funciona assim. Eu tenho os três iguais, dois iguais e um diferente, ou os três x diferente de y, x diferente de z. Eu vou colocar um e aqui também, mas não cabe muito não, né? E y diferente de z. No fundo, cai num desses três casos. Aqui, ó, três iguais. Os três são iguais, né? Chama aqui 1. 3 são iguais. Segundo caso, 2 iguais. Bom, se eu falando 2 iguais, um tem que ser diferente, né? Que o caso 3 iguais seria o primeiro. E aqui, se eu estou com os 3 diferentes 2 a 2. 2 a 2. Né? Porque se tiver 2 iguais, eu caio no segundo caso. Aí tanto faz. Aqui eu poderia, né? Se eu colocar, bom, x diferente de o y igual a z. O y igual a z e x diferente. São dois iguais. A ideia é semelhante, tá? Não tem... Então, no fundo, seriam esses três casos aqui, ó. Eu vou só abordar esses três casos e são as variações que a gente tem. É só trocar a posição de quem que é igual. Aí quem é diferente. Claro, esse aqui não. Né? Eu estou falando diferente. Mas aqui que surgiria alguns, né? Eu posso depois ter x igual a z e o y diferente. Eu posso ter o y igual a z e o x diferente. Mas cai na mesma ideia. Bom, aí a gente vai considerar só esses três casos. Então, bom, quem que é o d de x até y? Isso aqui é zero, porque eles são iguais. Isso aqui é igual a d de x até z, que também é zero, porque eles são iguais, mais d de y até z. Né? Lembrando que isso aqui é zero, porque eles são iguais, isso aqui também é. Agora o 2, por exemplo. Né? Ó. Quem é o d de xy? D de xy ele é igual a zero, porque eles são iguais. Tá? Bom, isso aqui é menor
ou igual que D de xz. Até vou colocar aqui que dá os valores, que acho que é mais fácil, tá? Ó. Isso aqui é 1 mais 1. Por quê? Né? O D de xz ele é igual a 1, porque o x é diferente de z. Mais D de yz, ou zy. Tanto faz aqui, tá? Porque a gente já provou que ela é simétrica, né? D de xy é igual a D de yx. Então vamos escrever aqui direitinho. Ó. Aí, como eu falei, tem os outros casos aí para considerar, mas ele que no fundo vai cair. A ideia é basicamente desses aqui. E o terceiro, quando eles são 2 a 2 distintos. 1, 2, 3. Então a gente tem D de xy igual a 1. Isso aqui é menor, pode ser menor ou menor ou igual, tanto faz. Que 1 mais 1, que é D de xz. Lembrando que o x, eu estou no terceiro caso, né? X diferente de y, x diferente de z e y diferente de z. Mais D de zy. Esses dois aqui, cada um valem 1, né? Porque eles são diferentes. Então, isso aqui é uma métrica, tá? Então, qualquer conjunto, né, ele pode ser um espaço métrico. É só definir essa métrica aqui. Essa aqui, com certeza, tem. Pode ter outras? Pode, mas essa aqui, com certeza, tem.